Você já errou e sentiu que o erro era a menor parte do problema? Olha esse vídeo aqui, o medo de errar. Olha lá, tá a menininha virando ó, um negócio de gomas aqui. E tem os pais assistindo. É claro que aquilo não era real, era um simulado, mas pra mim não era real. Ela foi desesperada. Primeiro ela correu, depois ela foi desesperada para tentar fechar, né? Ver aquilo. E engraçado que ninguém fazia nada, os coleguinhas. Ela ficou desesperada, tentou fechar. E quanto mais ela fechava, mais caía. E aí começou a cair, cair, cair. Ela tentou, de uma forma desesperada, pegar e colocar aquilo de volta. Vou abrir de volta, vou colocar de novo. E as pessoas só ficavam olhando, inertes. Um saiu correndo, ela ficou com medo, ó, saiu correndo, se escondeu. Um até foi lá, tentou olhar e viu o menino desesperado e falou: "Opa, eu vou embora." E foi embora, deixou a menina lá sozinha. E ela desesperada, mas não porque estava caindo as coisas. Daqui a pouco eu vou explicar sobre isso. Ela começou a chorar, desesperada, não o que aconteceu, mas sim o que ia acontecer. O pior não foi o que aconteceu, mas o que viria depois. Agora, imagina uma criança tentando gerar um mecanismo na máquina de goma e de repente as balas começam a cair sem parar. Essa menina não estava desesperada apenas pelo erro que ela cometeu. Na verdade, ela estava apavorada pelo que os pais pensariam quando viesse ver o estrago. Aí sim, ela estava preocupada com os pais, a reação dos pais. Então o medo não estava no erro, mas nas consequências daquele erro. Ela sabia, ela tinha certeza que o que estava acontecendo ali poderia significar algo muito maior para ela. O julgamento dos pais. Sabe, a neurociência vai dizer que o cérebro de uma criança, ao cometer um erro, ela não apenas lida com o erro em si, mas também com medo da reação dos outros, especialmente dos pais. A amígdala, que fica aqui nessa parte dentro, pequenininha, é uma parte do cérebro que é responsável pelo medo. Ela se ativa não só pelo erro, mas também pelo medo do julgamento e da repreensão. Ela é ativada. E quando o erro não é acolhido, na maioria das vezes, o cérebro entra em modo de pânico. Não apenas pelo você viu a cara da menina, e não apenas por uma ação, mas pelas possíveis consequências emocionais. Ainda nem aconteceu, mas uma possível consequência emocional. Tipo quando você está ansioso por algo que nem aconteceu ainda, que pode ser que nem aconteça, mas o seu cérebro já começa a agir aquilo. Então, este medo do que vem depois pode, na verdade, ele já bloquear a aprendizagem e a adaptação. Como a gente viu aquela na menina, que ela não conseguia focar no que fazer para corrigir o erro, ela ficou desesperada. Mas ela está em pânico sobre o que vai vir a seguir, e não pelo fato acontecido. E o mais interessante enquanto a menina se desesperava tentando fechar a máquina, as crianças ao redor observavam em silêncio. Uma foge, se esconde atrás da escada. Por que será que ninguém ajuda? Porque o medo de errar se espalha rapidamente. E quando a reação não é acolhedora, as crianças elas começam a se esconder do erro ao invés de aprender com ele. Isso não é sobre crianças, é sobre nós. Faz sentido? E aqui está o ponto crucial, a grande virada de jogo. O erro não é o problema. O problema está no medo de como o erro será visto pelos outros. Essa que é a grande sacada. E por isso que tantas crianças, elas crescem com medo de errar. E aí você cresce um adulto com medo de errar, porque sua criança interior está ferida dentro de você. Porque a reação externa é muito mais forte do que o erro em si. Então, errar não é o fim. O que realmente define nossa relação com o erro é como que eu reajo àquele erro. Acolher o erro, ele ensina a criança que não falha permanentemente, e sim é um processo de aprendizado contínuo. Quando os pais reagem com empatia, o cérebro da criança ela sente-se seguro para tentar de novo e mais uma vez, sem medo e sem julgamento. Simples assim. Porque errando é como se aprende. E a mudança começa quando decidimos acolher esse erro e não temer ele. Agora me diz, como você reage quando vê alguém errando? Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender a importância de acolher o erro com empatia e paciência.